como é bom e suave a gente se encontrar numa noite como essa, buscando, a gente sabe, os resultados positivos de uma palestra que vem para trazer para a gente alimentação espiritual. Todos os dias, nós, no mínimo, alimentamos o corpo físico 3 vezes. Eu acredito que a gente não faça isso todos os dias, que é a alimentação espiritual. O que é essa alimentação? É vir buscar informações, é estudar, é conhecer, é refletir, é levar livros para casa, ler com todo o cuidado. Na verdade, primeiramente, para descobrir quem somos nós. E depois, aí passamos a compreender o mundo ao nosso redor. Kardec, quando modificou a doutrina, foi uma luta tremenda, desde os primeiros dias, porque ele viveu muito pouco tempo dentro do conhecimento reencarnacionista, e ele precisava correr. Ele ficou assim, trabalhava dia e noite, e os próprios espíritos chegaram para ele: vai mais devagar, não precisa correr tanto. Mas ele dizia: não, eu preciso correr. Já tinha uma percepção dentro dele que ele partiria, que ele iria embora. Então, querido irmão Fernando, dileto irmão Fernando, vai estar aqui hoje fazendo uma apresentação, principalmente dos objetivos que Kardec teve. Quando fala codificação, ele pegou essas informações desde lá de trás, desde os ensinamentos védicos até o budismo e tantas outras ramificações, o hinduísmo, para poder compactar e chegar naquilo que ele chegou nas 5 obras básicas. Este Pentateuco, todo espírita precisa conhecer, até por honrar o trabalho que ele fez, porque na verdade ele fez para nos ajudar a descobrir quem somos nós, para que a gente possa facilitar o nosso trânsito existencial, para que a gente consiga ter uma visão diferenciada do mundo, para que a visão obtusa não atrapalhe a nossa sobrevivência. Vocês já perceberam, né, que por falta de cuidado nós comprometemos a nossa existência. Por quê? Porque não atendemos ao chamamento do conhecer Jesus Cristo. A gente fica doido para conhecer Deus, mas tem uma dificuldade para conhecer a nós mesmos. Nessa apresentação de hoje, o querido irmão Fernando vai nos possibilitar um entendimento mais profundo, e nós vamos receber uma estimulação ainda maior para poder realizar o conhecimento, para realizar a nossa auto-libertação. Muito obrigado a todos pela presença. Certamente teremos uma noite de muita alegria, porque vários conhecimentos vão nos alcançar. Querido irmão Fernando. Vocês devem ter percebido que a ilustração é bastante interessante, nos traz uma amostra, né, dos espíritos da Terra ao desencarne, chegando em nosso lar, colônia espiritual que recebeu o André Luiz. Para iniciarmos os nossos trabalhos, a prece. E para não decepcionar alguns dos amigos, um pouco de música, uma prece cantada. Adaptação da prece de Cáritas. Ó Deus, que és nosso Pai, que és amor, que és bondade, dá força a quem sofrer, dá-nos o dom, a caridade, e põe ao coração a compaixão, toda a verdade
ensina-nos a agir na tua bondade. A quem viaja ao léu, pondes no céu, a estrela guia, a dor na aflição, consolação da alegria, e a quem adoecer dá repousar, abranda sua dor e dá-nos caminhar sempre no teu amor. Dá quem errou se arrepender e na verdade renascer. Aos pequeninos suas mãos e aos famintos dai o pão. Seja o abrigo dos irmãos que vivem em solidão. Ensina-nos a amar e a praticar a caridade, a dar sem receber, e a luz da fé ser claridade. A dor vai se acalmar, todas as lágrimas irão secar em um só coração. A ti se voltará, pleno de força e coragem, a refletir tua doce imagem, a aquecer com teu calor na imensidão do teu amor. Se elevará em luz aos céus, a ti, Senhor, meu Deus, a ti, Senhor, meu Deus. Gente, boa noite. Dá para falar sem microfone? Ok? Bom, agradeço ao convite da diretoria, que de uma forma carinhosa me trouxe na noite de hoje. Eles sabem da minha alegria de estudar e de falar sobre o Livro dos Espíritos. Rodrigo me ligou, fez um convite um tanto quanto em cima da hora, mas vamos lá, né? Espíritas estáis sempre prontos, né? Aceitei com muita alegria, Rodrigo, muita alegria mesmo, e trago para vocês hoje, num dia tão especial, hoje, 18 de abril de 2017, exatamente o dia em que comemoramos 160 anos do Livro dos Espíritos, consequentemente 160 anos do início da doutrina espírita. Então, uma alegria. E eu vou dizer para vocês que eu preparei um trabalho
com o sentido único de apresentar para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, e é uma missão um tanto quanto árdua fazer isso em 1 hora. Não liguem, ou pelo menos me perdoem se eu 1 hora, 1h05, tá? 10 no máximo, porque o tema ele é muito importante. Eu gostaria muito que vocês assimilassem, porque é deste tema que nós vamos conseguir também somar à nossa fé condições para ser uma fé raciocinada, uma fé, como dizia Kardec, inabalável, capaz de encarar a razão face a face em todos os momentos da humanidade, seja qual for. A fé inabalável, aquela fé que sempre nos mantém em pé, aquela fé que nós não questionamos, aquela fé que nós acreditamos. E mais, o espírita não tem a fé apenas que acredita, o espírita tem a fé que sabe. Eu costumo dizer que a diferença do verdadeiro espírita não é apenas aquele que acredita, é aquele que sabe que é assim, ou seja, é aquele que tem a certeza disso. Então hoje o Livro dos Espíritos, 160 anos. A doutrina espírita tem alguns princípios básicos, N princípios básicos, mas eu vou me deter em 3, porque se formos trazer aqui todos os princípios básicos, é claro que nos estenderíamos demais. Vamos falar sobre a pré-existência da alma, nesses breves momentos em que ficaremos juntos. O tempo todo estaremos falando sobre a pré-existência da alma, ou seja, a alma já existe antes da vida em que vivemos neste momento. Antes de estarmos aqui, já existíamos, já fomos criados. Então vamos falar sobre a pré-existência da alma, vamos falar sobre a reencarnação. É interessante que tem pessoas que acreditam na reencarnação. Porque eu frequento o centro já faz tantos anos, né? Eu vou lá no centro do Rodrigo, do Marinho. Poxa, esse pessoal acredita em reencarnação, então a coisa deve ser verdadeira, né? Não é esse o convite para acreditar em reencarnação. Você tem que acreditar porque você estudou, como disse o Marinho no começo, né? Você estudou, você entendeu, você aceitou e você passa a viver. Então, os teus dias terrenos, você vai se policiar naquilo que você faz ou deixa de fazer, porque você sabe que na lei de causa e efeito, no momento reencarnatório, você vai estar diante das suas atitudes de uma vida passada. Então, vamos falar de reencarnação. E vamos falar da comunicação com os espíritos. Vários irmãos nossos em várias religiões acreditam na comunicação com os espíritos, abertamente. E tem até irmãos nossos que batem tão doído na gente, né, que agridem religiosamente a nossa conduta religiosa, e eles também fazem algumas coisas nos seus rituais religiosos para expulsar os espíritos ruins. Como é que pode expulsar os espíritos ruins se não tem uma comunicação com eles? O único ponto negativo que eu vejo nesses nossos irmãos é que eles só trabalham com os espíritos ruins, né? Só põe espírito ruim para correr, mas nunca fala nos espíritos bons. O centro espírita trabalha com os espíritos bons, né? Nós queremos ter a boa amizade, a boa conduta, a parceria com os espíritos superiores. E nós sabemos que os inferiores também estão mergulhados diante de nós. Então temos que ter cuidado, principalmente com essa questão, saber que nós estamos o tempo todo em comunicação com os espíritos. Vamos lá. Para a gente fortalecer um pouquinho a nossa crença nesses 3 itens ou nesses 3 princípios da doutrina espírita. Peguei no livro, no Antigo Testamento, fui buscar no Antigo Testamento alguma coisa que falasse sobre isso. E encontrei em Jó, no capítulo 14, versículos de 10 a 14, apenas um pedaço do versículo para não alongar demais. E olha o que diz Jó. Quando o homem morre, vive sempre. Terminando meus dias de existência terrena, esperarei, pois a ela voltarei novamente. Versão da igreja grega, Jó, no Antigo Testamento. Quer algo mais claro sobre a reencarnação do que isso? Jó já falava no Antigo Testamento que depois que ele morrer, depois da existência terrena, ele vai esperar, porque ele vai voltar a viver novamente. Claro, né? No Antigo Testamento. Outro do Antigo Testamento, em Jeremias.
Fui buscar em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que Jeremias diz: antes que formastes no ventre, antes que te formastes no ventre, te conheci. E antes que saístes da madre, ou seja, antes que saístes do ventre de tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Está mais claro ou não que Jeremias fala antes de se formar no ventre? Ou seja, aqui já não é reencarnação como Jó, aqui é pré-existência da alma. A formação depois então do corpo físico, mas a alma já pré-existe a formação do corpo físico. E em Reis 3, capítulo 15, registra-se que o profeta Eliseu reclama a presença de um tangedor, era um tocador de harpas para profetizar. Eliseu sempre pedia, quando ele tinha vontade de trazer mensagens proféticas, ele sempre chamava um tocador de harpas. Como nós fizemos hoje, é um violão, mas nós preparamos o ambiente para estarmos de uma forma mais receptiva àquilo que vamos falar. Assim então fazia Eliseu para profetizar, e nada mais era do que abrir as comportas para a espiritualidade, comunicabilidade com os espíritos. Tá bom, Antigo Testamento acho que tá bom, não vamos nos alongar demais, vamos para o Novo Testamento. Em Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15, até a época de João, a lei e todos os profetas profetizaram. Mas se vós quereis compreender o que vos digo, ele mesmo, João, ele mesmo é o Elias que há de vir. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos entender um pouquinho melhor, mas eu trouxe mais a parte que interessa. Ele mesmo é o Elias que há de vir, ou seja, João, a reencarnação de Elias no Novo Testamento, está claro? Já já a gente vai ver o mais claro ainda. Em Mateus também, 16º, estando Jesus perto de Cesareia de Filipe, os seus discípulos o interrogaram. Ele interroga seus discípulos, né? Quem é que os homens dizem que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que sois João Batista, outros que sois Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Se eles respondem isso para Jesus, quando Jesus pergunta, quem é que o povo está dizendo quem eu sou? E eles dizem, tem gente que fala que o senhor é João, ou fala que o senhor é Elias, ou Jeremias, ou outro profeta. Está claro que eles acreditavam na reencarnação. Está muito claro, né? E também em Mateus, parece que eu sou fã de Mateus. Em Mateus 17º, versículos de 10 a 13. Após a transfiguração, para quem não se lembra, Jesus sobe em um monte com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, e no alto desse monte Jesus passa por uma transfiguração, o seu corpo fica todo iluminado, irradiando luz para todo lado, e ao seu lado aparecem Moisés e Elias, e os seus discípulos ficam estarrecidos de ver aquela cena. Então essa é a transfiguração, tá bem? Então após a transfiguração, me perdoem, seus discípulos interrogam-os dizendo, por que os escribas dizem que é preciso que Elias volte primeiro? Como voltar primeiro, né? Porque Jesus se apresenta então como Filho de Deus. Mas os escribas falam, antes da vinda do Filho de Deus, é preciso que Elias volte. Então eles perguntam para Jesus, por que os escribas falam, já que o Senhor é o Filho de Deus, por que os escribas falam que Elias tinha que vir antes? E Jesus explica, em verdade ele diz, eu vos digo, a verdade é que Elias há de vir restabelecer as coisas, mas eu vos digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, e antes fizeram dele tanto quanto quiseram, e assim farão sofrer o Filho do Homem. Quem é que os homens fez sofrer? Que era a reencarnação de Elias? João, né? O texto depois continua e fica claro que é João. Então, no Novo Testamento, eu peguei só 3 trechinhos do Novo Testamento. Mas como é que pode, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ter frases tão explícitas da reencarnação, da comunicação com os espíritos e na pré-existência da alma? Eu explico, ou pelo menos tento explicar. No século IV, era o século de um dos mais importantes papas da igreja, chamado Dámaso. E Dámaso conheceu
Jerônimo, que depois ficou conhecido como São Jerônimo. Jerônimo era um crânio, inteligente, conhecia o grego, o latim, fazia traduções como ninguém. O Papa pede para Jerônimo fazer a mudança da Bíblia do grego para o latim, porque o latim era uma língua mais vulgar, mais falada. E aí esta passagem do grego para o latim, que é feita por São Jerônimo, passa a se chamar Vulgata. Então Jerônimo escreve os 4 evangelhos, dos 4 evangelistas canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele escreve lá, do grego para o latim. E depois o próprio Jerônimo escreve também o Antigo Testamento e também escreve alguns Atos dos Apóstolos. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso aconteceu no século IV. Guardem bem isso para uma explicação que vem num slide depois. Já eu vou falar por que eu dei esse exemplo, tá? Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho começa com a doutrina de Sócrates e Platão. Para não me alongar demais também, eu peguei só uma frase de Sócrates, dentre toda a sua doutrina maravilhosa que está no Evangelho. O homem é alma encarnada. Antes da sua encarnação existia aos modelos primordiais as ideias do bem e do belo. Sócrates ainda não tinha formado, aquela ideia do plano espiritual, ou pelo menos não conseguia trazer à sua memória aquele momento. Mas ele já dizia que o homem é uma alma encarnada e antes de encarnar ele vivia em algum lugar, junto das coisas belas e maravilhosas. Essa é uma colocação de Sócrates. No início do cristianismo, então acreditava-se em reencarnação, acreditava-se na pré-existência da alma, acreditava-se na comunicação com os espíritos. Moisés, quando está com o seu povo que tirou do Egito e passa lá os 40 anos no deserto, ele proíbe a comunicação com os espíritos. Vocês lembram dessa passagem? Ele proíbe. Não é porque não pode, é porque os homens usavam e abusavam da comunicação. Só fazia isso o dia inteiro, não trabalhava. Só queria saber de como conversar com os espíritos. Então Moisés proíbe. Agora ninguém proíbe o que não é possível. Se Moisés proibiu algo, é porque o algo é possível. Tá bem? Então a comunicação. Foi o imperador Constantino, aqui ó, século IV, no Édito de Milão, que ele decreta a heresia com a comunicação com os espíritos. O imperador Constantino faz o seguinte: olha, eu vou liberar o culto cristão. Porque os cristãos eram perseguidos, não é isso? Então, Constantino libera no Édito de Milão, e depois, neste mesmo ano, ele decreta heresia, comunicação com os espíritos. O que queria Constantino? Ao mesmo tempo, ele queria ganhar a simpatia dos cristãos, permitindo que eles se reunissem, ele também começou a impor normas. Ele ganha, mas ele cerceia a liberdade, impondo normas. E Hermínio Corrêa de Miranda, este parágrafo é maravilhoso. Quem conhece Hermínio Corrêa de Miranda, quem já leu obras de Hermínio Corrêa de Miranda, sabe de quem eu estou falando. E olha o que é que Hermínio diz. Ele é um notável pesquisador espírita. E no seu livro Reencarnação na Bíblia, ele afirma que o reverendo Leslie D. Whitehead, da Igreja Anglicana de Londres, que num sínodo reuniu-se alguns homens do clero, da diocese, e eles decidiam algumas coisas, algumas normas. Que num sínodo realizado, olha lá, século VI, a reencarnação foi posta em votação e derrotada por 3-2. E no concílio de Constantinopla, no segundo concílio de Constantinopla, a igreja, século VI, olha lá, século VI, aqui o ano mais preciso, a igreja diz: não existe reencarnação. Por que isso? Porque a reencarnação dava a possibilidade para o homem salvar-se a si mesmo, sem precisar da igreja. Tanto que a grande verdade é: fora da caridade não há salvação. Nesta mesma época, a igreja institui: fora da igreja não há salvação. Agora vamos voltar lá na Vulgata do Papa Damaso para entender por que eu falei isso. Lá era que século mesmo? IV.
Quando que a reencarnação foi posta em votação e derrotada? Século VI. Então, quando a reencarnação foi decretada como heresia pela igreja, os textos já estavam escritos, não tinha mais como tirar. Tanto que a gente acha esses textos, é só você abrir o Novo Testamento e você acha esses apontamentos que eu fiz. Isso é fantástico. Então, dessa primeira parte que falamos, reencarnação, sempre acreditou-se. Comunicação com os espíritos, sempre acreditou-se. A existência da alma, sempre acreditou-se. A igreja no século VI é que faz com que o homem, para cercear a sua vontade e a sua liberdade, porque a igreja queria o comando, tanto é que quem era decretado herético ia para a fogueira da Inquisição. E foi assim que naquela época a igreja se enriqueceu, porque aqueles que eram levados à fogueira, os seus bens eram revertidos para a igreja. Foi uma época das trevas. Graças a Deus hoje isso tudo é passado. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão pelo ato que cometeram com Joana d'Arc, agora na nossa era atual, tá bem? Vamos um pouquinho mais para frente, né? Viemos lá do Antigo Testamento, passamos pelo Novo Testamento, passamos por Sócrates, pouco antes do advento do cristianismo. Vamos agora aqui, ó, já bem perto da gente, 1848. Vocês já ouviram falar nas irmãs Fox, Catherine e Margaret Fox? Catherine e Margaret Fox eram duas irmãs que moravam num povoado de Hendersonville, próximo ao condado de Wayne, ali pertinho de Nova York. Elas moravam e elas começaram a escutar batidas nas paredes da sua casa. Ficaram assustadas. Assustou a família toda, mas começaram a perceber que as batidas elas não eram repetidas, elas variavam. E chegou-se à possibilidade de ser produzida por alguma coisa inteligente, um espírito. Aí decidiram perguntar: olha, se for mesmo um espírito, bata 2 vezes. Se não for espírito, bate uma só. E pum, pum. Opa, é espírito. Aí que amedrontou mais ainda, né? Aí começaram a trocar informações com esse espírito. Decidiram criar uma forma de se comunicar, talvez um alfabeto, e juntar as letras. E ao fazer isso pelas batidas e pelas letras, o espírito se identifica como Charles Rosner. E ele mesmo diz que ele foi morto naquela casa por um casal Bell, e ele estava sepultado no porão desta casa. O que fizeram? Nada melhor do que a prova dos fatos, né? Foram ao porão e encontraram Charles Rosner realmente sepultado no porão, o ossário, a ossada de Charles Rosner. Então isso aqui é uma evidência mais do que clara, saiu até no Journal Boston, né? Boston Journal, o jornal de Boston, no dia 23 de novembro de 1904. A humanidade toda ficou sabendo disso. Depois essas meninas foram chamadas pelos religiosos do local e fizeram elas voltar atrás e falar que tudo era mentira, porque elas sofriam perseguições, e elas falaram realmente que era mentira. Mas antes de morrer elas falaram: mentira não, é verdade. E elas confirmaram novamente. Então aqui confirma a comunicação com os espíritos. Está lá no jornal. Eu não tenho esse jornal, mas está lá. Tá bem? Faz parte da história. Vamos conhecer então agora, mais próximo de nós, como disse nosso querido Marinho, um pouquinho de Allan Kardec. Allan Kardec, por que Allan Kardec? Não foi Hipólito Leon Denisard Rivail? Professor Rivail? Eu estou confundindo muito, até aqui está claro. Uma pergunta antes de eu continuar. Quem daqui leu pelo menos uma vez o Livro dos Espíritos? Pode levantar a mão. Pelo menos uma vez. Dos que levantaram, quem estudou o Livro dos Espíritos? Tá. Então eu vou ficar bem à vontade para poder falar sobre o Livro dos Espíritos. Hipólito Leon Denisard Rivail, professor Rivail, nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, faleceu ou desencarnou, para nós espíritas, no dia 31 de março aos 65 anos. 65 anos, dos quais 50 ele nem sabia, nem tinha ouvido sobre o espiritismo. Talvez por isso, né, Marinho? Faltava 15.
Em 15 anos, as 5 obras básicas, o Pentateuco de Kardec. Então, Kardec tinha esse tempo. Ele nasce numa família católica, mas ele é educado num país protestante, na época protestante. Ministrou, aqui começa o interesse por Kardec, por Hipólito Leão Denisard Rivaio. Eu não falei de Kardec ainda, estou falando do professor Rivaio, tá bem? Ministrou cursos de química, de física, de anatomia, de astronomia, de astrologia. Era um gênio. Hipólito Leão Denisard Rivaio, um gênio. Escreveu várias obras no campo da aritmética, da gramática, da geometria, da ortografia. Dava cursos gratuitos. Era uma sumidade. E todas as suas obras que ele escreveu, ele assinou como Hipólito Leão Denisard Rivaio. Como professor Rivaio, então, a sua vida não dedicada ao espiritismo foram 50 anos, do nascimento a 1854. Em 1854, bom, depois a gente vai para 1854, né? Aqui um dado importante. Olha de quem que ele foi discípulo. Precisa falar mais? Hipólito Leão Denisard Rivaio foi discípulo de Pestalozzi, se não o maior, um dos maiores educadores que a Terra conheceu, na cidade de Yverdon, na Suíça. Kardec nada mais, Hipólito Leão Denisard Rivaio, nada mais do que discípulo de Pestalozzi. Imaginem a capacidade deste homem. E ele tinha lá suas obras, excepcional conhecedor. Tinha um amigo, o Sr. Partier, que fala: professor Rivaio, está acontecendo uma coisa tão interessante na sociedade parisiense, você precisa ver, tem mesas que flutuam aos nossos olhos, elas dançam nos palcos dos teatros. Kardec diz, olha eu confundindo, né? Eu vou confundir vocês, mas já vocês vão entender porque eu falo professor Rivaio e Kardec, né? Professor Rivaio diz, me convence que tem alguma coisa de inteligente atrás dessas mesas e eu vou lá ver. E de tanto o professor Partier convidar o professor Rivaio, Rivaio vai até uma dessas apresentações e fica estarrecido de ver aquelas mesas em madeira flutuarem e girarem diante dos seus olhos. Conhecedor que era, analisador dos fatos, extremamente inteligente, capaz, ele olha aquilo e fala: se isso não é mágica, se isso não é ilusionismo, acho que não usava esse termo antigamente, deve ter alguma coisa inteligente por trás disso. Aí vem então a importância do professor Rivaio. Ele começa a pesquisar e começa a entender que por trás daqueles fenômenos que chamavam a atenção das pessoas mais vulgares, aos olhos da ciência tinha uma informação, uma mensagem a ser descoberta. Ou seja, algo produzia aqueles fenômenos. E Kardec, o professor Rivaio, então, começa a descobrir que atrás dessas movimentações, possivelmente havia vida inteligente. Ele vai mais a fundo e ao invés de usar as mesas, ele começa a usar cestas ou pranchetas. E graças à sua capacidade memorável, ele coloca uma caneta ou um lápis preso a essas cestas ou a essas pranchetas, e pessoas que se sentiam mais próximas dele, depois ficaram conhecidos como médiuns, começavam a fazer movimentos. Os movimentos que aquelas mesas faziam passou a ser adotada, passou a ser igualmente feitos pelas pranchetas. E para surpresa, palavras começaram a surgir. Então ficou claro, ficou evidente que por trás destas manifestações, por trás desses movimentos, havia inteligência. E Kardec também, professor Hipólito Leão Denisard Rivaio também, conhecendo algumas amigas que tinham um dom especial em reproduzir esses fenômenos, que mais tarde ficaram conhecidas como médiums. Essas amigas foram Julie Caroline Baudin e Ruth Céline Jaffé. Depois outros médios vieram fazer parte desta maravilhosa doutrina. Agora então vamos lá, né? Vamos falar por que Hipólito Leão Denisard Rivaio, por que Allan Kardec. Para quem ainda não sabe,
Professor Rivaio professor Rivaio que apresentei para vocês agora, uma sumidade, uma inteligência inquestionável. Fez todos aqueles cursos, tinha todo aquele conhecimento, tinha todas as suas obras, escreveu diversas obras e assinou Hipólite Leão Denizar Rivaio. Mas estava prestes a surgir a primeira obra da codificação espírita, ou o Livro dos Espíritos. E aí a espiritualidade diz para o professor Rivaio: essa obra é nossa, não é sua. Muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo dizem assim: eu tenho Jesus, vocês têm Kardec. Ledo engano, nós temos Jesus também. Kardec é o codificador do Espiritismo. Kardec. Por que Kardec? Kardec é o mesmo que Hipólite Leão Denizar Rivaio? É a mesma pessoa. Só que os Espíritos trazem a informação de que ele chamou-se Allan Kardec quando viveu entre os druidas. Os druidas eram uma civilização extremamente voltada à ciência, à religiosidade e à história. Olha onde Kardec viveu em uma vida anterior, no meio dos druidas, onde ele foi conquistar informações, onde ele foi crescer para que um dia ele pudesse escrever a obra dos Espíritos. Então, Allan Kardec passou a assinar como Allan Kardec os livros da codificação espírita. Então, Allan Kardec é o mesmo que Hipólite Leão Denizar Rivaio e é o mesmo que John Hus. João Hus viveu como um reformista do pensamento cristão. Olha onde ele foi buscar informações também, na reforma do pensamento cristão. Então ele vive como John Hus, ele vive no meio dos druidas, e aí ele nasce na terceira existência ali que eu trago para vocês, pode ter outras, mas depois ele nasce como o professor Hipólite, dotado de toda essa capacidade, e passa a assinar os livros da doutrina espírita como Allan Kardec. Eu fui claro, comecei a confundir vocês com Allan Kardec e professor Hipólite, é o mesmo, mas Hipólite viveu 50 anos da sua vida dedicado à fase não espírita e os últimos 15 à fase espírita, já assinando com o seu pseudônimo de Allan Kardec. Bom, eu acho que eu dei algumas razões para vocês acreditarem naqueles princípios da doutrina espírita. A pré-existência da alma, a reencarnação e a comunicação com os espíritos. Para aqueles que ainda não leram o Livro dos Espíritos, eu vou apresentar para vocês agora. Eu acho que essa é a minha grande missão no dia de hoje. É mostrar para vocês o que é o Livro dos Espíritos, para deixar vocês curiosos. Mas eu quero que vocês fiquem tão curiosos que vocês comprem, adquiram e leiam. E, se possível, estudem essa obra fantástica, essa obra maravilhosa. Vamos lá. A primeira publicação do Livro dos Espíritos, com 501 questões, foi no dia 18 de abril de 1857. Mas ele terminou realmente a sua obra no ano de 1860. Guardem esta data, 1860, vai ser válida mais para frente. Foi quando o Livro dos Espíritos estava pronto com as 1019 questões. O Livro dos Espíritos tem uma introdução, tem prolegômenos, tem o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro, o livro quarto e tem uma conclusão. Todo mundo gosta de pegar uma obra, pular a introdução e já começar na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Não façam isso. Por que não façam isso? Porque a introdução, ela precisa ser lida, porque ela é extremamente importante, porque nasceria naquela época, naquele tempo, uma nova doutrina, com novas terminologias. Então, para conhecer o Livro dos Espíritos, como é que eu vou entender o que é fluido cósmico universal, que vai estar nas questões do Livro dos Espíritos, sem ler a introdução, porque é a introdução que vai me dizer o que é o fluido cósmico universal. Como é que eu vou entender o que é o princípio vital? Vai falar em erraticidade. O que é isso? Então, todas as novas terminologias que são usadas hoje no Espiritismo estão na introdução. Leiam a introdução para entender o Livro dos Espíritos. Prolegômenos. Que negócio é esse, né? Prolegômenos nada mais é do que uma noção básica de uma determinada ciência. A noção básica. Ali nos prolegômenos, olha que interessante.
Os espíritos dizem assim para Kardec, aí já Kardec, né? Já posso falar Kardec, né? Já disse para Kardec, olha, esta obra é nossa, dos espíritos, não é sua. Tome cuidado com ela. Em Prolegômenos, os espíritos vão apresentar a falange do espírito de verdade. Esse espírito de verdade. Um dia, Kardec, sentado com um dos seus médiuns, o médium diz assim, Kardec, você gostaria de conhecer aqueles que trazem essas mensagens? Eu gostaria muito que você perguntasse para ele, né, quem ele é, eu precisaria ter esse contato. E o médium diz assim, pergunte você mesmo a ele. Claro que quem ia responder era o médium, né? Kardec pergunta, primeiro Kardec se mostra extremamente humilde, agradece a presença daquele espírito, agradece todo aquele trabalho que vai ser feito, agradece de coração por ele ter sido escolhido, e ele pergunta, quem sois vós? E o espírito responde, para vós me chamarei verdade, e estarei contigo 1/4 de hora todos os dias do restante da tua existência. 15 minutos todos os dias. E na falange do Espírito de Verdade, nada mais do que São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Swedenborg, Platão, Sócrates, homens que viveram na Terra experiências maravilhosas. Compõem a falange do Espírito de Verdade, que é quem vai trazer as informações. E aí eles colocam, para dar um exemplo para todos nós, uma cepa, um pedacinho de uma videira, né, onde tem a uva, o galinho, a uva na ponta, um galinho, né, para a gente ter a consciência de que, para a cepa, o nosso corpo físico é a cepa toda. A hora que você olha ali, você vê o galinho e vê a uvinha na ponta, aquilo ali representa o corpo físico. A alma são aqueles gominhos, ou seja, ela está ali envolta em uma pelezinha, né? Mas ela está ali, está presente. Alguém duvida que nós temos alma? Todo mundo, nós estamos nos vendo, né? Agora, o espírito é o licor, ou seja, é o fruto da alma depurada. Então, o licor é o exemplo do espírito. Isso aqui é uma exemplificação dos espíritos. Livro primeiro, causas primárias. Então vamos lá. O livro dos Espíritos, ele tem, passei rapidinho os slides, mas deu para ver, tem introdução, prolegômenos, 4 livros, 4, antes da conclusão. Vamos falar um pouquinho desses 4 livros, tá bem? O livro primeiro, causas primárias, vai falar sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Então vamos lá. Deus. Capítulo 1, vamos começar por Deus. E Kardec pergunta, que é Deus? Questão número 1 no Livro dos Espíritos. Que é Deus? Vejam que Kardec remove o antropomorfismo divino. O que significa isso para os mais jovens? Kardec tira a ideia de um Deus humano ao perguntar que é Deus e não quem é Deus. E a resposta, inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. Kardec caminha um pouquinho na questão 4, pergunta, onde encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos, num axioma que aplicai às vossas próprias ciências. Axioma nada mais é do que uma explicação verdadeira, né? Algo que não se contesta. Num axioma que aplicais às vossas próprias ciências. Não existe efeito sem causa. Basta olhar para o universo e ver tudo aquilo que não é obra da criação das mãos dos homens e a vossa razão vos responderá. Então, em outras palavras, onde encontrar a prova da existência de Deus? Olha para as estrelas, olha para as cachoeiras, olha para um amor perfeito, olha para as flores. Não foi o homem que criou isso. Se não foi o homem que criou isso, algo criou isso. Chame isso de Deus. Está aí apresentado Deus para nós. No livro segundo, no capítulo 2, elementos gerais do universo. Aqui os Espíritos vão nos apresentar os 3 elementos gerais do universo. Além de Deus, que é o primeiro. Alguém arrisca os outros 2? Facinho. Para quem leu, para quem estudou, mais fácil ainda. Espírito e matéria. Então essa é a tríade universal. Deus,
espírito e matéria. Fora isso, não existe mais nada. Estes são os elementos gerais do universo. Capítulo 3, a criação. Neste capítulo, os Espíritos vão mostrar a origem, até onde nós podemos entender, a origem de tudo, como que tudo começou. Kardec chega até a perguntar, né? Mas como é que começou? Aonde começou lá? Começou nos Espíritos, começou na matéria? Aí tem um Espírito que diz assim para Kardec, calma, nem tudo é possível responder-te, porque nem tudo também conhecemos. Olha, existem coisas até que os Espíritos não sabem, que estão na ordem divina do conhecimento. E a criação é uma delas. Mas até onde nós podemos entender a criação é trazido para nós. Depois o princípio vital. Vamos tirar esse fluido universal daqui. Princípio vital. Vai falar exatamente daquilo que dá a condição da vida. Então, tiramos um pouquinho de Deus, deixa ele aqui no cantinho, tiramos um pouquinho do Espírito, vamos deixar aqui um pouquinho, sobrou a matéria. O princípio vital é um tipo de matéria que é utilizado para a vida orgânica. Dá para entender? Onde tem vida tem que ter princípio vital. E o princípio vital é tirado do fluido cósmico universal. E eu vou tentar ser fácil de entender. Pega uma matéria, dá uma purificada nela. Purifica um pouquinho mais. Um pouco mais, vai purificando. A hora que você chegar na matéria mais pura que existe, essa matéria é chamada fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Entre nós tem oxigênio. Oxigênio é matéria. Porque oxigênio é espírito? Não. É Deus? Não. Então é matéria. Então nós estamos mergulhados no oxigênio. O oxigênio é uma matéria que deriva do fluido cósmico universal. Essa mesa é matéria. A matéria condensada para formar a madeira, lá nos primórdios, foi tirada do fluido cósmico universal. O nosso corpo físico tem essa matéria pura, extremamente quintessenciada, que vem do fluido cósmico universal. Eu fui claro ou eu confundi? Se eu fui claro, que bom. Se eu confundi, leia o Livro dos Espíritos, vocês vão entender um pouquinho melhor. E olha que interessante, esse livro primeiro, no livro primeiro, que fala das causas primárias, é um breve ensaio de uma obra que seria escrita em 1868, chamada A Gênese. Então, no livro primeiro, nós já começamos a ter noção sobre a Gênese. Vamos para o livro segundo. Esse é porreta. Esse segundo livro, chamado Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, tem poucos capítulos, mas vamos tentar ser rápido. Vocês se incomodem se eu passar uns 10 minutinhos? Vou apresentar o livro para vocês, tudo bem? Está ficando calor ou é impressão minha? Se vocês estiverem com calor, levanta a mão e pede para melhorar aí, tá bom? Nesse livro segundo, são vários capítulos, vamos lá, fala dos espíritos. Quem são os espíritos? Nós. Vai falar sobre nós. Vai falar sobre a classe dos espíritos, espíritos inferiores, espíritos pseudo-sábios, espíritos batedores, espíritos felizes, vai apresentar para nós a classe dos espíritos, vai nos apresentar o que nós somos antes de estar aqui na Terra. Então vai falar sobre os espíritos. No capítulo 2, a encarnação dos espíritos, vai falar da vinda do espírito para a Terra, como nós nascemos. Por que que nascemos? Por que que tem que ter encarnação? Por que que tem que ter vida física? Por que que eu nasci num país tão bonito, cheio de coisas lindas e de um povo tão corrupto? Por que que eu nasci? Por que que gente nasce num país miserável e morre de fome? Por que que tem gente que nasce num país belíssimo, com riquezas abundantes? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que espíritos nascem tão perfeitos e outros nascem cegos? Outros nascem deformados? Por quê? Vai falar então da encarnação, da nossa necessidade de uma vida física. Hoje somos espíritos vivendo uma jornada física. A essência nossa é espiritual e a nossa vida hoje é física. No livro 3, do retorno da vida corpórea à vida espiritual, vai falar sobre o quê? Está claro, é a morte.
É uma das formas de nós perdermos o medo da morte. Vai falar como é que a morte acontece. Antes de você morrer, você vai saber como é que a coisa acontece, né? Vai falar sobre o desprendimento da alma com o corpo físico. Como é que acontece essa ruptura dos laços do espírito com o corpo físico. Numa morte acidental, num suicídio, ou numa morte calma, de alguém que cumpriu com a sua missão. Será que aquele que cumpriu com a sua missão durante 60, 70 anos, foi fraterno, aprendeu a amar? Como é que será que é a morte para ele? Calma, tranquila. Aquele que passou 60, 70 anos ruim, prejudicando os outros, tirando proveito dos outros, viveu uma vida extremamente infeliz, como é que vai ser a morte para ele? Extremamente dificultosa, vai ser difícil. E aquele que suicida-se, como é que é a chegada dele no plano espiritual? Como é que é o desenlace do espírito com o corpo físico que ele tinha? Chegam os espíritos a nos afirmar que o espírito que cometeu suicídio acompanha os horrores da decomposição do seu corpo físico. Então nós começamos a ter medo. Opa, eu não vou fazer isso aqui não, eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu começo a trilhar um caminho bom. E é esse capítulo aqui que me mostra o caminho bom. Vai me dar condições de entendimento. Depois, pluralidade das existências e consideração sobre a pluralidade, vai falar das reencarnações. Que não pode ter uma única vida, a unicidade das existências. Deus seria extremamente injusto, dando chances diferentes para os espíritos conquistarem o céu. Não dá numa única existência. Então nós começamos a entender a reencarnação, começamos a entender por que as pessoas nascem desta forma ou daquela, começamos a entender sem julgar. Então esse capítulo da reencarnação, também conhecido como palingenesia, é maravilhoso. Da vida espírita, vai falar como é que é a vida do lado de lá, vai falar que tem flores, tem música, tem estudo, mas também tem sombras, sofrimentos. Vai depender daquilo que fizermos aqui. Vai mostrar, vai apresentar. O Espiritismo não impõe nada para ninguém. O Espiritismo é tão belo que ele expõe as verdades. E nós é que as aceitamos ou não. Se você não é feliz no Espiritismo, vai ser feliz em outra religião. A melhor religião que existe sobre a face da Terra é aquela que te faz melhor. O Espiritismo é uma delas, mas nos traz chances maravilhosas desse entendimento. Retorno à vida corporal, ela vai nascer de novo, vai falar como é que ela é, né? O ministério da reencarnação, vai falar como é que o espírito forma o novo corpo, vai falar da junção perispiritual, vai falar de que quando o espírito tem as suas dificuldades, o corpo vai nascer com as suas dificuldades, vai falar desse processo de nascimento. Isto é lindíssimo. Me perdoem a empolgação, mas eu acho o Livro dos Espíritos maravilhoso, fantástico, por isso que o Rodrigo me convidou para falar sobre ele. Emancipação da alma. Quem daqui que não dorme? Quando eu durmo, o que acontece com o meu espírito? Eu saio do meu corpo, eu vou visitar lugares belos ou infernais, eu vou estar diante do meu mentor, vou aprender um pouco mais. Quem daqui não sonhou com gente que já morreu? Não foi sonho, você esteve com eles. Olha que coisa maravilhosa, um filho que perde um pai e uma mãe, um dia sonha com eles e abraça, aquele abraço saudoso, gostoso. Você esteve com seu pai, com a sua mãe, através da chamada emancipação da alma. Isso é possível, e às vezes a gente chega cansado, exausto, fomos trabalhar, fomos estudar, voltamos, mas não lembro de nada. Calma, você não lembra de nada porque o que recebeu a informação foi seu espírito e não seu corpo. Mas no momento correto, o seu espírito vai se lembrar das informações que você buscou durante o sono. Intervenção do mundo dos espíritos no mundo corpóreo. Fantástica essa parte. Questão 459 do Livro dos Espíritos, né, Mariana? Podem os espíritos influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta: muito mais do que podeis imaginar, porque frequentemente são eles que te dirigem. Olha que interessante, gente. No nosso lado, o dia inteiro, está lá o nosso anjo da guarda, de plantão, nos auxiliando, nos intuindo, nos iluminando, nos conduzindo, nos amparando, nos acariciando. E às vezes a gente nem lembra que ele está ali. Mas do lado dele também tem alguém que quer te derrubar. E aí quando surge uma oportunidade, teu anjo da guarda fala, vai! E aquele que quer te derrubar fala, fica! Para quê? Larga a mão de ser tonto.
Só você faz as coisas para os outros? Ninguém faz nada para você? Só você larga a mão de ser besta? E você ouve e diz, é mesmo, preciso largar a mão de ser besta. Perdeu a oportunidade de crescer por uma influência espiritual. E isso fora, né, sem falarmos aqui, não vamos entrar no assunto, da obsessão. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação, que é a interferência dos espíritos na nossa vida. Eles chegam a nos conduzir à morte, se nós dermos ouvidos a ele. Mas eles também, os bons, chegam a nos conduzir aos céus, à felicidade, se nós aprendemos a ouvir os bons espíritos. Então, a intervenção dos espíritos do nosso lado. Presta mais atenção no que você está ouvindo, que nem tudo é seu. Aliás, a grande maioria não é seu. Ocupação ou ocupações e missões dos espíritos. Aqui fala realmente do anjo da guarda, fala dos espíritos que têm uma incumbência de dirigir as nossas famílias, os nossos pensamentos, de dirigir isso, de auxiliar inclusive na natureza, de trabalhar pela natureza e tudo mais. E os três reinos, esse capítulo aqui para mim também é maravilhoso. Maria Áurea vai lembrar de uma exposição que eu fiz há mais ou menos uns 15 anos atrás, porque ela gosta muito dessa minha colocação. E eu já vou falar já. Então esse segundo livro que fala deste intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual é um breve ensaio de um outro livro. É um resumo de um livro que seria escrito no ano de 1861, chamado O Livro dos Médiuns. Então nós começamos a ter algumas noções sobre o Livro dos Médiuns, graças ao livro segundo do Livro dos Espíritos. Vamos para o terceiro. Olha que coisa linda! O que é isto? É um cristal de água congelado, um cristal de neve. Isso aqui é reino mineral. Reino mineral não tem princípio inteligente, não tem princípio vital. Reino mineral é onde estagia, e eu não vou entrar nesse assunto, estagia parte do princípio inteligente. Mas olha, gente, olha isso. Olha esse ângulo, olha esse ângulo, olha esse ângulo, esse ângulo, olha a simetria, olha que figura geométrica maravilhosa num cristal de água. Onde encontrar a prova da existência de Deus? Um cristal de água. Quem fez isso? Foi o homem que fez isso? Ou foi o acaso? Por acaso um cristal de água disse, eu vou ter o formato de uma estrela linda, e fez-se a estrela? Não, isso é obra de Deus. E aí vamos então para os reinos, Maria Áurea, que você vai lembrar bem disso aí. Os três reinos, mineral, vegetal e animal. No reino mineral nós temos apenas matéria, ou fluido cósmico universal. Lembra que eu comecei lá com o fluido cósmico universal? O que era mesmo o fluido cósmico universal? A matéria mais pura que existe. Essa matéria, ela vai sofrendo diferentes aglomerações dos seus átomos e tudo mais, e forma então a rocha, forma a água, o oxigênio que respiramos, a madeira, o metal e assim por diante. Esse é o reino mineral, que tem apenas matéria. O reino vegetal. O reino vegetal tem matéria? Tem que ter, né? Mas além da matéria, o que difere o reino vegetal do reino mineral? Vida. A planta não tem vida? Quando você arranca do chão, ela não morre? Você não fala, ai, minha roseira morreu. Perdeu a vida. Você tirou aquilo que sustentava a vida. Então, plantas têm vida. Então, o que diferencia do reino mineral para o reino vegetal é a vida, o princípio vital. Reino animal. Mas o reino animal, vamos dividir em dois: os animais inferiores e os animais superiores. O reino animal tem uma coisa a mais que o reino vegetal. Ele tem matéria, ele tem vida e ele tem um princípio inteligente rudimentar chamado instinto. Os animais inferiores têm alma. Os animais inferiores são dotados de espírito, sim. O seu cachorrinho tem alma. Ele não tem só fluido universal e princípio vital. Ele tem um princípio inteligente que faz parte do reino inferior
animal inferior, mas ele tem. Tanto é que quando ele te vê e ele gosta de você, ele faz festa. Quando você judia de um animal, ele chora, ele rosna, ele fica com raiva, ele atende aos seus instintos. Então, para diferenciar o espírito animal do espírito humano, é que toda vez que vocês lerem o Livro dos Espíritos, ou qualquer obra de Kardec, que vocês encontrarem espírito com a letra minúscula, é espírito de animal. E para que serve o espírito de animal? Eu chego lá, agora. Aí chegamos no reino animal hominal, nos seres humanos. Nós temos a matéria, o princípio vital, porque estamos vivos, o princípio inteligente, mas a inteligência que nós temos é diferente da inteligência dos animais. O instinto não se perde nunca, nós continuamos com o instinto. Se alguém te der um cutucão aqui, você pula para lá. Se alguém vier com uma faca para cima de você, você se defende. Se você tem fome, você procura o que comer. Se você tem sede, você procura o que beber. Isso é instintivo. É uma inteligência instintiva. Mas nós temos uma inteligência a mais que os animais inferiores, que é o princípio moral. Ou seja, sabemos o que é o bem e o mal. Então, para que serve o animal inferior? Agora eu vou tentar não confundir vocês. Os animais inferiores não estão na terra porque Deus quer que eles nos sirvam. Os animais inferiores, o objetivo deles é estagiar o princípio inteligente para que um dia este princípio inteligente, quando estiver pronto e vivido o suficiente no reino animal, espíritos superiores dos laboratórios divinos tiram aquele espírito, levam até um laboratório divino e lá ninguém sabe como isso acontece, nem os espíritos nos explicam, apenas sabem que acontece, e lá eles ganham um princípio a mais, chamado princípio moral. E aí aquele espírito com o princípio moral, ele nasce no reino humano. Quer dizer que eu já fui um cachorro? Não, você nunca foi um cachorro, você nunca esteve no reino animal. O princípio inteligente que estagiou naquele reino, um dia depois de pronto, vai ser aproveitado. Tudo na natureza tem um proveito, tem um sentido, tem uma razão. Deus não coloca os animais só para nos servir. Existe uma razão lógica para isso. E esta razão, segundo os espíritos, é esses animais, ou esses espíritos animais, quando prontos, quando vividos, passaram pela cadeia animal, já estão prontos, são levados ao laboratório espiritual e lá recebem o princípio moral e cria-se a primeira encarnação daquele espírito humano. É assim que Deus cria o homem, o espírito humano, aproveitando toda a cadeia que vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Repetindo, o homem nunca foi um animal. Se alguém falar lá fora, assisti uma palestra com o Fernando, ele falou que eu já fui animal. Mentira, eu vou desmentir, tá? O seu princípio inteligente, o seu princípio, não você. O princípio inteligente não é você. O seu princípio inteligente, a definição do que é espírito também está, né? É o princípio inteligente, mas é o princípio inteligente já unificado, já isolado. Não o princípio como um todo. Então, aquele princípio realmente, quando ganhou o princípio moral, veio a formar o homem já na primeira encarnação. Você lembra disso, Mariel? Lembra, né? Faz tempo, né? Bom, então o livro segundo, como dissemos, né? Cadê? Nós já falamos do livro segundo, né? Que é o livro dos médiuns. Vamos para o livro terceiro. Falta só 32 livros, tá, gente? A gente acaba já. Não, vocês lembram que eu falei que são 4. A gente já está no terceiro, tá? Livro terceiro, as leis morais. Acabamos de falar que o indivíduo, quando forma o primeiro espírito, é porque ganhou o princípio moral. Princípio moral que é regido pelas leis morais, ou leis divinas. Ok? Então, tá lá, capítulo 1, lei divina ou lei natural. Kardec pergunta, o que são leis divinas? E a resposta da espiritualidade, são as leis que os homens estão sujeitos a viver. E diz para ele o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. O homem só se torna infeliz quando delas ele se afasta.
Então nós nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos da lei divina ou natural. Agora, mais fantástico ainda, Kardec pergunta: mas onde está escrito essas leis? Eu quero estudar, né? Quero saber, onde está escrito? E a resposta dos Espíritos: na consciência. Todo mundo sabe o bem e o mal. Todo mundo tem certeza e tem a noção das leis morais. Só erra quem quer, tá? Vamos falar rapidinho, só para citar as leis. Lei de adoração, o nosso mecanismo de glorificar a Deus e a toda a sua criação. Lei de trabalho, não adianta, não fica de mão cruzada não, que não vai cair nada do céu pronto para você. Tem que trabalhar, tem que malhar, tem que conquistar. Pedi e obtereis, diz o Evangelho. Mas o Evangelho também diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, faz alguma coisa, não fica estagnado, não fica de braço cruzado. Vai em busca daquilo que você acredita e daquilo que você quer. Lei de trabalho. Lei de reprodução. O sexo é feito para a vida, não a vida feita para o sexo. Então a reprodução fala isso. Nós precisamos nos reproduzir para que a prole surja, para que os filhos nasçam, para que os espíritos reencarnem. É uma lei natural da evolução humana, a lei de reprodução. Lei de conservação, aquilo que nós dissemos, né? Nós temos que nos conservar. A gente luta para conservar, a gente tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar, tem que se abrigar, tem que se proteger do frio. É a lei de conservação, a manutenção da espécie. Assim como tem a lei de destruição. Nós morremos e o que acontece com o nosso corpo? Volta para os elementos do universo. O corpo se decompõe, muda-se coisas, plantas se decompõem, planetas inteiros se decompõem. É preciso a destruição para a renovação. E assim entrar num processo cíclico de renovar, destruir e renovar. Lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade. Qual é a principal lei da sociedade? A lei do respeito. Respeitar o próximo. Temos que aprender a conviver com as diferenças e com as nossas diferenças. Lei de progresso. O ser humano progride. É preciso progredir. Antigamente, ia num dentista, né? Arrancava-se um dente tomando um monte de bebida alcoólica para quase entrar em coma e arrancar o dente. Lei de igualdade. Somos todos iguais. Aprender que somos todos iguais, o branco, o negro, o vermelho, o amarelo, o rico, o pobre, somos todos oriundos da mesma mão do Criador, somos exatamente iguais uns aos outros. Lei de liberdade. Onde goza a maior liberdade do espírito? Alguém me responde? Apenas num lugar, apenas numa situação, no pensamento. Só no pensamento é que gozamos de liberdade absoluta. Porque aonde vai o nosso direito, ele termina onde começa o do próximo. Temos a liberdade, mas a liberdade tem limites. E nós aprendemos a conviver com a liberdade. Lei de amor, justiça e caridade, maravilhosa. Vem nos apresentar a nossa relação com os ensinamentos do Mestre. Ama ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Nessa lei. E a busca da perfeição moral. A busca do homem de bem. E ali nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a citação de várias classes, várias qualidades do homem de bem, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. É um breve ensaio das leis divinas ou lei natural, um breve ensaio do Evangelho segundo o Espiritismo. É um apanhado de condições morais. Então está mais no livro 3º. E o livro 4º, o último, Esperanças e Consolações. Capítulo 1, penas e gozos terrenos. Capítulo 2, penas e gozos futuros. Vai falar de o que eu estiver fazendo. É lei de ação e reação ou lei de causa e efeito, que André Luiz nos ensina. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Penas e gozos terrenos. Aquilo que nós fazemos aqui, semeamos, nós vamos ter que cultivar. Nós vamos ter que colher. Semeou, vai colher. Não adianta você semear espinhos e querer colher flores. Ah, mas a rosa tem espinhos. Tem, mas a rosa é a rosa. Né? Então, é aquilo que nós fazemos aqui. Muitos dos nossos sofrimentos ou das nossas alegrias são frutos da atual existência. Mas pode ser que a gente esteja passando por uma dificuldade qualquer, por uma perda qualquer, por uma expiação qualquer, por um sofrimento qualquer, e você não encontra razões para isso.
está lá atrás. Você semeou isso em uma vida anterior. Por isso, ao saber disso, o que você faz? Você presta atenção no que você está semeando hoje, porque as penas e gozos futuros estão relacionadas à sementeira do dia de hoje. Então esse livro também é fantástico. É um breve ensaio de um livro chamado O Céu e o Inferno. Vai mostrar pra gente o que é o céu e o inferno, né? Para quem acredita ainda em céu, com o capetinha lá, com o seu tridente e um grande caldeirão de água fervente, né? Vai mostrar o que é o céu e o que é o inferno, antes de mais nada, a condição espiritual e mental de cada um de nós. Então olha que interessante, fica apresentado em 1860 esta obra, o Livro dos Espíritos, onde numa única obra tem 4 livros, livro 1º, 2º, 3º e 4º, e dentro desses livros, os 4 outros livros que compõem o Pentateuco de Kardec. Então Marinho falou, o espírita devia conhecer os 5 livros. E quais são? O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Está aí, um convite para nós conhecermos. Eu só estou apresentando eles e deixando vocês curiosos, tá bem? Aí tem a conclusão. Ufa, esse cara vai parar de falar, né? Eu vou parar de falar. Eu vou para a conclusão do Livro dos Espíritos, que não é menos importante do que o livro todo. E depois que a gente fizer a conclusão, eu vou cantar uma canção para vocês, uma canção doutrinária, que vai falar de tudo isso que eu estou falando para vocês agora, tá? A conclusão. Uma vez a Maria Áurea pediu para eu falar sobre a conclusão do Livro dos Espíritos há mais ou menos uns 7 anos atrás. E toca eu correr atrás das minhas anotações para conseguir montar esses apontamentos. Na conclusão, Santo Agostinho escreve a conclusão de O Livro dos Espíritos. Ele fala das leis universais, dos materialistas, do espiritismo versus materialismo, progresso da humanidade, períodos distintos, não se pode destruir a filosofia espírita, classe dos adeptos e dos adversários, a missão e a unidade dos princípios. Santo Agostinho escreve isso. Eu prometo que eu vou levar 5 minutos, tá? Leis universais. Nós estamos sujeitos às leis universais. Magnetismo, as leis de atração dos mundos, todas as leis que regem o universo, nós estamos sujeitos a ela. Aonde Kardec viu aquelas mesas bailando, dançando, que o pessoal achava que era só para diversão, Kardec olhou aquilo e falou, não, tem alguma coisa muito por trás disso. Então, mesmo sem suspeitar, nós estamos ligados às leis universais. Os materialistas falam que o espiritismo é coisa de louco, tá? Não quer nem saber que é tudo sobrenatural. Pergunta para o materialista o que é uma manifestação espírita, ele vai falar, é coisa do sobrenatural. Gente, Deus cria o universo e leis naturais para reger esse universo. Você acha que Deus seria tão inferior assim, para não falar outra coisa, que ele criaria coisas acima das leis que ele mesmo criou, só para impressionar o homem? Só para o homem falar, isso é sobrenatural? Não, o sobrenatural não existe. O espiritismo vem desmistificar o sobrenatural. Tudo que acontece está na lei da natureza. Tudo que acontece é natural. Até os milagres que Jesus fez ao curar cegos, leprosos, aleijados, está dentro das leis naturais. E o espiritismo mostra isso. Espiritismo versus materialismo. Esse eu vou ler porque ele é muito legal, o apontamento. Demonstrando a pré-existência e a imortalidade da alma, o espiritismo reaviva a fé no futuro e reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as dificuldades da vida. Isso é um mal? Isso é um mal? O espiritismo mostra para nós que existe um futuro lindíssimo, belíssimo nos aguardando, e que os nossos sofrimentos são por causa disso. Isso é um mal? Combater o espiritismo porque ele mostra, ao descortinar dessas verdades, tudo isso que seria extremamente feliz para nós? Ousar chamar isso de um mal? O materialismo nega o futuro. O espiritismo proclama e prova que existe futuro. O materialismo não explica nada.
Absolutamente nada. O Espiritismo tudo expõe. As portas claras, olha, é isso aqui. As verdades são essas. O materialismo é a sensação de um egoísmo, já o Espiritismo da justiça, do amor e da caridade. O Espiritismo vem mostrar que a vida continua além da vida. Vem proclamar a lei de ação e reação, a justiça de Deus para com toda a sua criação e a sua criatura. Aonde está o mal? No Espiritismo. Mostrar um Deus soberanamente bom, justo, infinitamente perfeito, nosso Pai, nosso Criador, a nossa chance de ser feliz. É isso que o Espiritismo nos convida, e não o materialismo. O progresso da humanidade, como dissemos, nós buscamos o progresso o tempo todo. Os mundos progridem, mas é preciso que a progressão do mundo aconteça concomitantemente com a progressão moral. Então a gente vê aí que as barreiras são quebradas, os homens, as nações passam a se integrar mais. Até pouco tempo era só guerra, matando um ou outro para poderio, às vezes até em nome de Deus, em nome de Jesus, matava-se em nome deles. Então o progresso é necessário, o progresso da humanidade é necessário. Haverá então a queda de barreiras, mas vira e mexe apresenta um espírito tentando entravar a coisa, né? E um deles podemos citar, por exemplo, Adolf Hitler, Saddam Hussein, e hoje, lamentavelmente, um dos grandes expoentes que parece que vem para perturbar também a felicidade na Terra, não vai conseguir, tenho certeza que não vai conseguir, chama-se Donald Trump, e já começou a provocar a Coreia do Norte, e já estão trocando ferpas, e já vão trocar mísseis. Então, se um lado derruba o muro de Berlim, Trump quer levantar um muro entre os Estados Unidos e o México, caminhando no sentido contrário da humanidade. É por isso que nós temos que falar do bem, trabalhar no bem, para anular as forças do mal. Nós precisamos ajudar os bons. Períodos distintos. Olha, o Espiritismo é assim, tem aquele período que é da curiosidade. Aconteceu lá atrás, quando as mesas dançavam. Depois o período do raciocínio e da filosofia, que é o que nós estamos fazendo agora. Estamos raciocinando, estamos conversando sobre uma doutrina, sobre verdades eternas. Logo vai despertar em nós a aplicação e as consequências. E alguns de nós já aplicam. Alguns de nós, acreditando no Espiritismo, já começa a viver no seu dia a dia esse terceiro período. Então, os três períodos: curiosidade, filosofia e ação. Não se pode destruir a filosofia espírita. Que data mesmo que o Livro dos Espíritos foi entregue à humanidade completo? 1860, lembram disso? Olha o que Santo Agostinho fala em 1860, na conclusão. A força do Espiritismo está na sua filosofia, não havendo segredos para ninguém. Está ao alcance de todos, desde o palácio até a choupana. Para destruí-lo seria preciso encarcerar os médiuns, ou seja, mais da metade do gênero humano. Seria até possível destruir os livros espíritas, mas jamais encarcerar ou queimar os espíritos, porque são seus verdadeiros autores. Queima o que quiser, novos livros vão ser escritos, porque não se consegue afetar os espíritos. E aí a gente vem aqui e vê que em novembro de 1862, na cidade de Barcelona, teve o Alto da Fé, o Alto de Fé, onde se queimou, ou queimaram-se, centenas e centenas de livros espíritas, tentando acabar com a doutrina espírita. 1862, em 1860, Santo Agostinho, já na sua conclusão, já previa que isso ia acontecer, que um dia o homem tentaria destruir o Espiritismo e não conseguiria. Os adeptos e os adversários, vê onde que você se encaixa. Dos adeptos, aqueles que só acreditam nas manifestações. Chega aqui no centro e fala assim: ô Rodrigo, aí vocês recebem espírito, recebem carta psicografada? O Rodrigo fala: não, esse centro é fraco, não tem manifestação, é fraco, vai embora. Então, aqueles que só acredita, mas só na manifestação. E existe aquele que compreende até a manifestação, que entende o que está acontecendo. E existe aquele que compreende e pratica. Essas são as três classes dos adeptos do Espiritismo. Vê onde você está. E os adversários? Aquele que fala assim: não existe e acabou. O Espiritismo é coisa de louco. Esse é o orgulhoso.
Só a religião dele é que existe. Espírita, pelo amor de Deus, fica longe de mim, vai queimar longe de mim. Então essa é uma classe de adversários. O outro é aquele que conhece até as consequências. Mas esse negócio aí não é muito bom não, hein? Vou ter que parar de fumar, não quero parar de fumar, porque conhece as consequências. São os ambiciosos e vão embora, não ficam no espiritismo. E a terceira, aquele que vê uma censura muito severa para os seus atos. São os egoístas, porque querem viver a vida própria e não viver para o próximo. Então essas são as classes dos 3 adversários. Tenho certeza que aqui não tem nenhum adversário do espiritismo. E a missão, grande missão do espiritismo, né? É a doutrina do Cristo. É mostrar a sua utilidade, esclarecer para todos nós as verdades cristãs, derrubar um monte de bobagem que o homem cria, que o homem faz para satisfazer as suas verdades. Derruba, graças às ciências modernas. Até pouco tempo acreditava-se na teoria do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Depois do heliocentrismo, que tudo gira em torno do Sol, a ciência mostra um universo em expansão. Até pouco tempo acreditava-se que o primeiro homem foi Adão e Eva, Adão, depois Eva. E depois a gente vai procurar que não tem como. Existem homens fósseis encontrados há milhões de anos. Então é preciso que a ciência e a religião estejam inseparáveis. E é isso que o Espiritismo tem por missão, mostrar para nós as verdades eternas. E a unidade dos Espíritos. Essa aqui eu vou falar rapidinho. No começo, quando começaram a dar as informações, tinha espírito que falava um monte de bobagem, porque desconhecia. Se a gente pegar aqui todo mundo agora, depois dessa apresentação, e fizer as perguntas, cada um vai responder de um jeito, que é como assimilou. Então as respostas também vinham de formas diferentes, e Kardec precisou juntar todas elas, todas aquelas que satisfaziam a maioria das respostas para poder escrever essa obra. E Santo Agostinho, finalmente, finalizando a nossa obra, o último slide antes da minha música, para a gente terminar, diz do Santo Agostinho: durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram, né? Se amaldiçoaram, é a tradução desse termo aqui, em nome de Deus, que é um Deus de paz e um Deus de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como já negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sobre a influência de quais os espíritos estão as diversas seitas que existem hoje no mundo, hoje, nos dias atuais? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos serão seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar até Ele. Então assina-nos esta conclusão, Santo Agostinho. E para encerrar, como que numa prece nossa, né? Uma prece nossa de encerramento, eu gostaria de cantar uma canção que ela é bem doutrinária, ela fala sobre tudo isso que a gente cantou e falou agora, para a gente encerrar, tá bem? No espaço, planetas, estrelas, constelações, moradas, estradas, múltiplas direções, um olhar perdido. Quem já não fez isso, né? Na imensidão do céu, vendo aquele monte de estrelas e de planetas, né? Lindo. A mensagem, o aviso, retiram da morte
véu, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Liberdade acima dos 5 sentidos, limites mais tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem uma visão do nosso lar, né? Sentido na criação, a morte, a viagem, caminho, continuação, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. Queridos amigos, obrigado pela atenção. Espero poder ter mexido um pouquinho com a curiosidade de vocês, com a fé de vocês na doutrina espírita. Sei que me alonguei um pouco, mas a data ela é especial para nós, hoje, para a humanidade, uma data muito rica para nós espíritas. Muito obrigado pela atenção, muita paz e até qualquer hora dessas de novo, se Deus quiser. O Rodrigo está dizendo que vai ter sorteio de livros, tá? Quem quiser ganhar um livro dos Espíritos e começar a estudar ainda hoje, espera só mais um minutinho que vai ser sorteado então estas obras. Mais uma vez, obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.